Olá, eu sou Flávio Miranda Silva. Eu sou um fã de futebol internacional. Eu sempre estou acompanhando o futebol no mundo todo. Adoro, no caso, eu mais gosto de seleções, acompanho muito também clubes. Eu queria começar a produzir vídeos no canal falando sobre futebol internacional, mais voltado para seleções, mas não negando a possibilidade de falar sobre clubes também. Hoje, o que eu gostaria de começar falando nesse primeiro vídeo é sobre esse pós-Copa, alguns pontos que eu anotei nessa Copa do Mundo que eu acho que ela deixa para nós analisar, talvez. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre a questão da experiência de Copa, no caso de times terem essa experiência. Que, no caso, o ponto que eu quero chegar é que tivemos dois times que não pontuaram nessa Copa, o Catar e o Canadá. Os dois times não tinham essa experiência de Copa. O Canadá tinha jogado em 86, no caso, mas já faz 36 anos. Era a grande volta do Canadá, grande retorno para a maior parte da população, como se fosse a primeira vez, como se tivesse jogado a primeira vez a Copa. O Qatar nunca tinha jogado. Mesmo assim, essas seleções tinham se tornado destaques nos seus continentes. O Qatar tinha se tornado uma força nesses últimos 4 anos do futebol asiático, se tornando campeão em 2019 da Copa da Ásia, na frente em cima do Japão. Jogou com um convidado uma Copa América de 2019 aqui no Brasil, foi decente. E jogou em 2021 a Copa Ouro da América do Norte e foi semifinalista, foi destaque em competições, jogou bastante, jogou um futebol bom até nesses últimos 4 anos, mas chegou na Copa, apesar de toda essa experiência desses últimos 4 anos, não agradou muito, não foi um desastre, mas a campanha não foi, mas podia ter jogado mais, essa é a questão. O time não jogou talvez o melhor do seu futebol que ele havia demonstrado nos últimos anos. E muito tem a ver com a questão de nunca jogar uma Copa. Essa era a primeira, essa falta de experiência. Havia também, obviamente, a pressão, não só ser a primeira Copa, mas de ser o país anfitrião, o país sede. Então, esses são os fatores. E daí tem o caso do Canadá, que foi um destaque na América do Norte, foi o melhor time nas eliminatórias, primeiro colocado. Mostrou ser uma força agora para o continente que deve continuar nos próximos anos. Mas mesmo assim não conseguiu pontuar. Os outros times da CONCACAF na América do Norte pontuaram. Costa Rica venceu, os Estados Unidos passou de fase de grupos e o México também conseguiu vencer. Mas o Canadá não conseguiu nenhum ponto. Apesar de ter um elenco de bastante qualidade, com jogadores com experiência europeia, internacional, o Alfonso Davies campeão da Champions com o Bayern de Munique, o Jonathan David campeão francês com Lille, o Eustáquio do Porto, o Kyle Larin, que era do Besiktas, agora está no Clube Bruges, da Bélgica. Mas, apesar de tudo isso, não substitui. O Canadá foi um time que você viu umas das coisas que mostram a falta de experiência, apesar da qualidade dos jogadores. No jogo contra a Bélgica eles foram superior, mas desperdiçaram oportunidades, desperdiçaram. Contra a Croácia, a defesa foi. O sistema defensivo não funcionou direito, eles tomaram 4 gols. Então, o que isso mostra é a importância da experiência de Copa do Mundo, que certamente é algo insubstituível. Certamente é algo que faz você pensar em relação a como que será para 2026 com tantas seleções que ou nunca jogaram uma Copa ou estão jogando depois de muito tempo, que é o caso que vai das seleções da expansão. Vamos ser seleções que não jogavam há muito tempo uma Copa do Mundo. Claro que isso não significa que não vai poder ir bem. Muitas seleções jogaram sua primeira Copa. O Senegal jogou em primeiro em 2002, foi até as quartas de final. Muitas seleções que jogam a primeira Copa já passam da fase de grupo, mas boa parte das vezes também não acontece. Por causa mesmo com um elenco talentoso, um ciclo muito bem feito nos últimos anos, a experiência de Copa é algo que é insubstituível. O outro ponto é a questão da posse de bola. Acho que essa Copa demonstrou que a questão da posse o jogo, manter a posse de bola não é mais tão importante assim. Não é algo que não é significante, mas não é algo tão essencial.
Nós vimos muito isso já na Copa passada, já mostrava times com pouca posse de bola surpreendendo seus adversários, superando eles. E nessa Copa não foi diferente. O Marrocos é o maior exemplo disso, porque foi até a semifinal, foi um dos 4 melhores times e na parte do jogo tinha menos posse de bola, mas conseguia ser superior ao adversário, conseguia vencer o jogo. No caso, o Marrocos foi um exemplo disso, e a Espanha, um exemplo no caso do lado contrário, ter um enorme posse de bola, mas não conseguindo, isso já na Copa passada mostrava, mas não conseguindo criar ou ser tão dominante, ser o time que vencer, o time que simplesmente ser o melhor time, basicamente. Só um jogo que mostrou claramente isso, que foi contra o da Costa Rica, que eles meteram 7-0, mas tirando isso não foi o caso. A posse de bola não ajudou eles. E é algo que deve ficar para o futuro. Acho que certamente times menores também vão buscar trabalhar mais pensando bem nisso, que eles não precisam ter a posse de bola para conseguir um grande resultado. Então é um futuro tático que muda muito agora com essa Copa. No futebol internacional, a posse de bola não é mais da mesma importância que era antes, talvez. Outro ponto que eu gostaria de falar é a questão também da importância da garra, da vontade. Eu acho que a gente fala muito de técnica, de qualidade, organização, mas uma coisa que é essencial é garra. Acho que a grande decepção da Copa, acho que muito não vão questionar, é a Dinamarca. Ficou em último num grupo que era tranquilo, deveria ser tranquilo para ela, por tudo que ela havia demonstrado, pelo favoritismo dela, que ela criou nesses últimos anos. Ela ficou em último, atrás da Tunísia, atrás da Austrália. Mas você via, deu para perceber, talvez, que a Dinamarca não jogou com a vontade, com a garra, não deu a vida vamos dizer assim, pela camisa. Isso foi algo que certamente fez falta, comparado com seus adversários, como a Tunísia e a Austrália, que, apesar de serem tecnicamente inferiores, não terem nenhum grande elenco no momento atual. Essa era uma das Austrálias mais fracas dos últimos anos, teoricamente. Eles deram o máximo deles, eles deram tudo para conseguir o resultado, e no final eles conseguiram. A Tunísia conseguiu um empate, uma vitória sobre a França, e a Austrália conseguiu duas vitórias sobre a Tunísia e a Dinamarca. Então, no final, não, é claro que a técnica é muito importante. No final, não é qualquer time que vence só jogando na base da garra, não é o suficiente. E a organização é essencial, mas não adianta no jogo ter tudo isso se você não tem vontade, não tem a garra para vencer o jogo. Então, está disposto a fazer de tudo para conseguir o resultado. Isso é um ponto que a Copa mostrou que é essencial para o futebol. Isso só também vai pelos clubes, mas acho que especialmente para um torneio de curto prazo. Um torneio curto com as Copas Internacionais, seleções, você que acho que o que talvez explique muitas vezes o fracasso de times grandes ou times que se esperava mais é a falta de dedicação e a falta de garra. E isso é o que como eu disse, é essencial para um torneio que só dura de tiro curto. Poucos jogos, que são só 7 jogos, ou 6, por exemplo. O outro ponto agora que gostaria de elaborar é o ponto da competitividade. Essa Copa mostrou ser bastante competitiva. Isso já vinha mostrado, acho que nos últimos anos, 2014, acho que foi bem competitivo, quando você for analisar, talvez se for analisar, 2018 de certa forma também. Mas 2022 acho que também deixou mais claro isso e relaciona com o próximo ponto que eu vou falar, mas um momento sobre esse. Mas a questão é que nenhum time deu mole, nenhum time foi saco de pancada, facinho. Claro, tivemos 2 times que não pontuaram, o Canadá e o Catar, mas nenhum dos dois foi humilhado, por exemplo. O Catar perdeu os 3 jogos por 2 gols de diferença, não foi nada demais. Copa passada não tivemos uma campanha muito pior que a do Panamá, nós tivemos em 2018, mas em 2014 teve campanhas piores, e não foram desastres absurdos para se destacar, mas foram piores que o Qatar essa Copa. E o Canadá
teve um 4-1 para a Croácia, mas tirando isso, não foi nada demais. Não fez uma campanha desastrosa, não foi humilhado. Esses são os dois times que não pontuaram. Tivemos um destaque bem negativo com a Costa Rica contra a Espanha, tomando 7-0, não fazendo nenhuma finalização no gol da Espanha. Mas a Costa Rica conseguiu vencer o jogo, o jogo contra o Japão, conseguiu depois ser bem competitivo contra a Espanha. Agora, e a Irã tomou de 6-2 na Inglaterra, venceu de Gales, entrou de volta na competição e brigou bastante com os Estados Unidos pela vaga, mas não conseguiu no final. Então foi uma Copa muito competitiva, nenhum time deu mole. Teve jogos, vamos dizer, fáceis, mas não teve. Mas na imagem total, quando você soma tudo, não foi bastante competitivo. Isso conecta o próximo ponto. Os outros continentes fora da hegemonia, que não são da Europa e da América do Sul, estão mais dentro do jogo do que nunca. Eles estão mais competitivos, o que se relaciona com o ponto anterior. A hegemonia da Europa e da América do Sul não vai acabar, não vai simplesmente deixar de existir, isso acho que nunca acontecerá, mas está diminuindo. Acho que desde o começo do século XXI, desse século, a gente viu uma ascensão desses times. A gente já tinha visto nos anos 90, mas no século XXI, o que aconteceu? Em 2002, 5 times, pela primeira vez, que não eram da Europa e da América do Sul, foram para as oitavas. 2010 repetiu isso, 2014 a gente teve sempre tinha um time ou mais até, em 2002 foram 3 times nas quartas de finais, que não eram da Europa e da América do Sul. E agora demos um passo adiante, houve um passo a mais, que foram 6 times, e um deles chegou na semifinal. Tecnicamente, a gente tem 2 exemplos de times que não são da Europa e da América do Sul que já atingiram as semifinais. Estados Unidos em 1930, mas naquela época era 13 times e era fase de grupos, e daí ia para a semifinal, então não é bem um exemplo, talvez grande. Em 2002, que tem o formato atual, teve a Coreia do Sul, só que daí já é outro problema, foi a questão da arbitragem, com o jogo nas oitavas e nas quartas, foram acho difícil de não chamar aquilo de uma roubalheira, acho que não foi algo tão legítimo se você for analisar. Então, de certa forma, Marrocos é o primeiro time inquestionável a chegar na semifinal, que não é da Europa ou da América do Sul. Como eu disse, outros 5, no total 6, vai chegar no mata-mata. Mostra que o futebol está avançando muito no resto do mundo. E também temos outros. Algo que adiciona a esse ponto é o fato de que, tirando o Canadá, todos os times da América do Norte venceram. Tirando o Catar, todos os times da Ásia venceram. Algo que não acontecia também. Todos os times venceram assim. E todos os times africanos venceram algum jogo, pelo menos. Com 2 passando por mata-mata. Isso fica, talvez, claro que não quer dizer que em 2026 a gente vai ter, sei lá, na semifinal, uns 2 times que nada, um africano e um asiático, por exemplo, na semifinal. Pode ser que seja de volta para europeus e sul-americano, Argentina e europeus, mas não é algo mais, vamos dizer assim, não tem como voltar atrás. A gente vai começar a ver mais 2026, 2030, 2034, a gente vai estar vendo mais presença forte desses times que são da África, da Ásia, da América do Norte. A gente vai estar vendo o destaque desses times. Tanto que eu já penso que na próxima Copa do Mundo nós podemos ter um finalista, que seria totalmente inédito, que não é da Conmebol ou da UEFA, que não é da hegemonia. Eu fico imaginando, talvez um Estados Unidos. Os Estados Unidos poderia chegar numa final em 2026, jogando em casa. O time que eles têm é um time talentoso, é uma geração, uma base muito forte, muitos jogadores bem jovens atuando já na Europa. E cada vez mais vai vindo exportam bastante, então cada vez mais a cada momento está vindo tá surgindo um jogador novo nos Estados Unidos jogando na Europa. Em um clube bom, uma liga boa. Então, os jogadores que eles têm são de boa qualidade já. Eles ainda estão para atingir seu auge. Em 2026 deverão estar no seu auge. E até lá outros nomes bons surgirão. A grande questão é que eles consigam tirar o melhor proveito desse time. E tenham a ambição correta de ir longe na Copa, de ser protagonista. O que eu acredito que eles devem ter, sim, certamente.
Talvez o que eles precisam é um técnico à altura da seleção para conseguir administrar tudo e tirar o melhor da seleção. Outros times que podem talvez ir longe, surpreendendo e ser o primeiro finalista, mas acho que menos provável, mas pode ser, talvez no Japão, que mostrou bem, boa qualidade nessa Copa. Ela era uma geração, essa é talvez a geração mais desculpa, a geração mais talentosa do Japão nos últimos, de todos os tempos talvez, com grandes jogadores como o Daichi Kamado, o Takefusa Kubo, o Hitsudoan é bom jogador, foi um bom destaque na Copa. O Mitoma está fazendo grande temporada no Brighton. Muitos talentos, muitos jogadores bons estão na Europa. A Liga Japonesa evoluiu bastante para uma de boa qualidade, que consegue trazer bons jogadores para exportar também. A única coisa que falta é talvez um ataque mais de qualidade, um centroavante de melhor de destaque. Se eles conseguirem isso e trabalharem bem o ciclo, eles podem sim ser um candidato a surpreender, a chegar numa semifinal, quem sabe ser finalista. É dificilmente ser campeão, mas ao mesmo tempo, se você chega até uma semifinal, e o Marrocos chegou, já pode sonhar com o título. E claro, uma seleção africana, difícil, eu acredito que se tivesse que apostar qual poderia ser a grande 2026, qual seleção africana poderia ir mais longe que qualquer outra, pelo menos repetir o feito do Marrocos, é o próprio Marrocos de novo. A seleção, ela tem essa experiência incrível que ela teve em 2022, e é uma seleção não muito velha, boa parte do elenco atual vai estar, certamente estará em 2026, e eu já falo que vai se classificar. Eu acho, com 9 vagas, eu acho difícil o Marrocos perder, não é impossível. A África continuará sendo competitiva, até mesmo com 9 vagas eliminatórias, mas eu acho difícil ficar fora. De qualquer maneira, eu imagino que em 2026 o Marrocos vai estar com boa parte do mesmo elenco. E vai ter peças novas, tudo. A grande questão é saber criar em cima do que foi feito agora. E a outra seleção que pode ir longe é o Senegal, que se souber trabalhar bem o ciclo, tem bastante jogadores jovens, se conseguir criar uma geração, outros jogadores novos de qualidade surgirem. Tem alguns já, tem o Pape Matar Sarr do Tottenham, um meio campista que começou a ser usado agora pelo clube principal. É uma opção, quem sabe se outros novos surgirem, não pode montar um time ainda mais forte do que dessa Copa. Tendo de novo o Sadio Mané, talvez, que infelizmente não jogou essa Copa, eles poderiam sim ser uma seleção de 2026 fora da hegemonia Conmebol, UEFA, que chega até longe, uma semifinal, uma final. É claro que tudo é especulação e é muito cedo para falar isso, mas eu já consigo imaginar algo para o futuro, assim. E obviamente que a probabilidade disso isso acontecer não é grande, não existe nenhuma certeza, mas é uma possibilidade real. Dá para se dizer. O Marrocos, eu acho que o nível para chegar longe numa Copa mostrou-se não ser. Você não precisa ter o nível de time, o elenco tão grande assim. A Croácia mostrou nas duas últimas Copas e o Marrocos também. A Croácia foi finalista em 2018, o elenco não era. Ninguém esperava que ela chegaria tão longe, em uma semifinal. E 2022, eu acredito menos ainda, eu não esperava, eu achava que ela pararia na fase de grupos, porque o elenco deles estava inferior ao que era nos últimos anos. Eles não fizeram um grande ciclo. Só em 2022 que eles começaram a jogar bastante bem, ficando primeiro no grupo da Nations League, na frente da Dinamarca e da França. Mas mesmo assim o elenco não era um elenco que tinha como grande força o meio campo, mas tirando isso não era um grande destaque. Defesa não chamava tanta atenção, nem o ataque menos ainda. E o Marrocos que veio desfalcado para a Copa. Poderia ser, sim, tinha potencial para ser o melhor elenco inquestionável da África, talvez, mas daí o Tsudai do Gente, artilheiro do campeonato belga, se machucou. O Massina da Udinese era uma opção boa para reserva ou para lateral ou para a zaga, se machucou, se lesionou, ficou fora da Copa. Teve o Lousa do Watford, que estava mostrando acho que um bom potencial para o meio campo, talvez, se machucou.
Um que foi convocado, mas no último dia de jogo, o Harit do Olympique de Marseille, que fez uma grande, estava fazendo grandes jogos pelo Olympique, na Champions League, no campeonato francês, se machucou. E mesmo assim, mesmo com o elenco já não era com todas as peças em 100% e sem lesão, já não era a coisa mais incrível. Ninguém imaginaria o Marrocos indo longe. Agora, desfalcado, sem peças importantes e com uma reserva mais limitada do que poderia ter, é mais impressionante ainda o feito do Marrocos e mostra que você não precisa ter o elenco mais poderoso para chegar longe. Então, certamente permite que você faça análise de que, sei lá, um Japão chegue numa semifinal em 2006. Claro que precisa fazer um bom trabalho nesse ciclo e saber trabalhar bem, mas é uma possibilidade. Então, é esse o vídeo. Muito obrigado por assistirem. Peço que acompanhem o canal, fiquem de olho pelos futuros vídeos que pretendo já postar esse mais nesse mês. Muito obrigado.